Glória a Deus. Quando Jesus vier, né, vai abalar. Quantos será que estarão preparados para a vinda de Jesus? Quando estarão preparados para subir com Ele? Porque Ele vem buscar a sua igreja. E ser a sua igreja não é estar dentro da igreja. Porque isso aqui é apenas um templo feito de concreto, mas a verdadeira igreja, onde Ele escolheu limpar e habitar. Hoje, um dia em que nós, essa semana, né, podemos refletir bastante sobre isso. Será que nós estamos vivendo Cristo? Ou estamos vivendo por conta própria? Estamos dando liberdade para Ele ser a nossa direção? Ou estamos andando como a moinha, né? Salmo número 1 diz, como a moinha que o vento leva e não sabe aonde cai. Assim muitos estão andando sem direção. Não sabem para onde estão indo. Às vezes até proferem o nome do Senhor, mas não sabem nem o que estão falando. Porque é necessário uma comunhão verdadeira. É necessário a remissão, uma nova vida, nascer de novo, da água e do Espírito. Não adianta nós continuar criatura e achar que vamos entrar no reino de Deus. Não adianta buscarmos doutrinas de homens e não de Deus. Não adianta nada. Porque a gente vê que os discípulos questionavam, né? Você foi batizado em nome de quem? De Cefas? De Paulo? De Apolo? Quem foi que morreu por vós? Quem foi? Todos sabem quem foi que morreu por nós? Então, o único para que nós sejamos batizados em seu nome. Não há outro. Qualquer outro nome não nos leva ao reino de Deus. Porque Ele foi o único que nos comprou, nos pagou com preço que nenhum de nós poderia pagar. Então, somente no nome dEle. Ele diz, tudo o que façais em atos ou palavra, seja em nome do Senhor Jesus. Em atos ou palavra, seja em nome do Senhor Jesus. Em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro nome há redenção. Em nenhum outro nome nós conseguiremos ser salvos. É o único. É o fundamento, está aqui. A Bíblia diz, não coloque outro fundamento além do que está posto. Qual o fundamento que está posto? As Escrituras. Não podemos mudar, não podemos distorcer, não podemos tirar e nem acrescentar. Ele diz, não coloque outro fundamento além do que está posto. Por isso nós temos que se ater ao que Ele nos deu, a direção que Ele nos ensinou. Não se deixe enganar, irmãos. Não se deixe enganar por fábulas, filosofias, por discursos intermináveis. Pessoas que às vezes falam que é bonito, né? Mas não há verdade. Por isso temos que nos preocupar, se nós queremos a vida eterna, nos preocupar de não sair do caminho. Do caminho, ele não diz dos caminhos, ele diz do caminho. Então não há opção, salvação só tem no caminho. E ele diz, eu sou o caminho. Aleluia, Jesus. Vamos ouvir o presbítero Pedro em nome do Senhor Jesus. Vamos rapidamente todos, né, com uma oportunidade de cada um, para que nós possamos
agilizar, né, o nosso culto e não perder o tempo da palavra. Em seguida também o nosso irmão Diácono, né? Maicon, né? Glórias a Deus. Mateus 25, meu irmão. Vamos ler no Mateus 25. Amém. Mateus 25, o 31. Diz assim. Mateus 25, 31. E sendo o filho sendo o filho do homem ver em sua glória em todos os santos anjos, perdão, vamos corrigir isso, irmão. Então aqui para corrigir. Com ele então será no trono da sua glória, em todas as nações serão, amém, reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor, perdão, irmão, o pastor aparta dos bodes as ovelhas, mais um, e para as ovelhas a sua direita, mas os bodes à esquerda. Amém. Até isso, irmão. Eu vou passar para a igreja, não vou dar a palavra, vou louvar o Senhor. Só que passar para a igreja. Louvar o Senhor da harpa. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Número 13 da harpa. A igreja não. Deus vai dar graça. O 13. Jesus comprou-me do mundo aqui, a palavra é doce para mim. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lá. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lá.
Sim, Jesus. Vamos ouvir o irmão Diácono Mike, em nome do Senhor Jesus. Também com a oportunidade. Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, né? Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui juntamente com a igreja para podermos adorar a Deus, compartilharmos, né? Da sua honra, da sua glória. E de saber que tem mais um povo, né, que está buscando o céu. É esse o nosso propósito, né? Estamos lutando por isso, batalhando por isso, e esse é o propósito, né? A cada dia nós devemos melhorarmos, né? Para que Deus, né, achou graças diante de nós, né, para nós fazer parte da sua obra, para junto, né, nós buscarmos, né, salvar aquilo que está lá no mundo, aquilo que está lá perdido, a nós mesmos primeiramente, né. Isso é o Evangelho, isso é o reino de Deus, é a salvação, né, aquilo que se havia perdido. Então eu queria deixar aqui uma palavra em Mateus, rapidinho, Mateus 24, 37, que diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio, levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Igreja, pode tomar assento. Uma palavra que eu estava meditando e me deixou preocupado, que Jesus ele mencionou aqui, né, que a sua vinda será semelhante aos dias de Noé. Praticamente o povo despercebido, levando a vida como ela deve ser. E eu perguntando a Deus, por que, Senhor, nos tempos de Noé, imaginando comigo, né? Noé pregou 120 anos ali, fazendo a arca, e apenas 8 pessoas se salvaram, né, juntamente com os animais ali, sendo que poderia ser mais, né? E perguntando para Deus, e o Senhor falou, né, que aqui Ele, confirmando na sua palavra, que na sua vida também será da mesma maneira. Quando Ele vier, vai pegar o povo despercebido, fazendo outras coisas, né, e não preocupado primeiramente com o reino de Deus. Primeiramente, para nós entendermos, nós temos que voltar à história sobre a arca. A Bíblia vai mencionar 2 tipos de arca, né, pastor? A arca de Noé, a qual Deus manda ele fazer ali, deu as medidas exatas para fazer ali, para salvar os animais, né, botar a sua família. E da arca da aliança também, no tempo de Moisés, Deus manda, né, eles construíram uma arca de ouro, a qual ali, né, tinha 2 querubins que protegiam com as suas asas, a qual continha dentro, né, 3 coisas, né, que eram as 2 tábuas do testamento, um pote de ouro com maná e a vara de Arão, né, e a arca simboliza a presença de Deus, proteção de Deus, a aliança de Deus com o homem, aleluia. Dentro da arca temos proteção, dentro da arca temos salvação, dentro da arca nós temos esperança de vida, de um novo começo. A arca significa isso, a aliança de Deus. Então, isso significa a arca, né? A presença de Deus. O Senhor Jesus é a arca, que é a porta da salvação. Não é mesmo, pastor? E dilúvio significa morte, tristeza, destruição da alma para muitas famílias. Aleluia. Então, as coisas de Deus, elas são espirituais, meus irmãos. A gente, qual é o propósito do Evangelho? Qual é o propósito de Jesus ter morrido na cruz, ter ressuscitado, né? Hoje a gente comemora a sua ressurreição. É a salvação, meus irmãos. Mas isso só é dado depois, né? É pela fé. A gente tem que crer que a gente é salvo. Você crê, a gente não vê, mas a gente tem que ver pelos olhos espirituais. E essa recompensa ela vai ser dada depois da nossa morte física. Aleluia. E por isso muitas pessoas não creem. Aleluia. Desde o segundo e terceiro plano nas coisas de Deus. E o porquê que está o grande mistério disso tudo, meus irmãos? Está marcado um dilúvio para mim e sua vida. Uma vez na vida vai acontecer o dilúvio, que vai ser a morte física. Mas o problema é que a gente pode viver fora da arca sem Jesus. É aí que pega muito de surpresa. Tu pode viver fora da arca tranquilamente. A Bíblia vai falar que houve uma plantação de trigo e vem ali o joio, né? Ele semeia o joio e cresce tudo junto. Eles queriam arrancar, Jesus falou: não, deixa crescer tudo junto. Depois vai vir a colheita, que nem um ano passou, né? Vai ser botado à esquerda e à direita, vai ser lançado no fogo. Aleluia. Então, a pessoa pode viver sem a arca, sem Jesus. Só que tu vai ter que precisar de Jesus. Quando vir o dilúvio na sua vida, que vai ser a morte.
vai ter que passar por essa porta, Deus de glória. simbolizando o que é Jesus Cristo. Para tu entrar na arca, não tem outro caminho, porque Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Ninguém entra pela arca se não passar por Jesus. Ah, eu não posso viver 90 anos sem Jesus? Pode. Pode viver tranquilamente, pode viver 100 anos, 40. Muitas pessoas já vieram ao dilúvio. E será? Se tinham preparado a sua arca? Se tinham acesso para entrar na arca? Para muitas pessoas já veio o dilúvio, meus irmãos, há muito tempo. Vai vir um dilúvio coletivo, que é a vida do Senhor Jesus, mas pode vir um dilúvio espiritual para mim e para você nessa noite. Quem sabe se nós vamos estar vivos daqui amanhã? O Evangelho é coisa séria, a salvação é coisa séria. Jesus nos alerta, está alertando, Ele está na porta. E muitos vão procurar para entrar na arca, mas vai ser tarde demais. Senhor, abre-nos a porta. Deixa eu entrar na arca. Eu não vos conheço. Não renunciou um pouco do seu tempo para mim, do seu dinheiro, não ia na igreja, não fazia nada. Claro que a salvação, ela é pela fé, mas a fé sem obra, ela é morta. O caminho da salvação se constrói, né, fazendo as coisas de Deus, ajudando o próximo, aleluia, seguindo a palavra, mostrando a salvação para o próximo. E muitos deixaram para procurar a arca, mas aí Deus fechou a porta. E quando Deus fecha a porta, meus irmãos, ninguém abre. E quando Deus abre a porta, também ninguém fecha. É verdade. Aleluia. É por isso que Jesus alertou que vai pegar muitos de surpresa. Que muitos não estão nem aí para Jesus, né? Nem se ligaram, vamos dizer assim, no dia de hoje. Eles falam assim: não preciso de Jesus, estou vivendo, vou fazer minha vida. Salvação, quem foi no inferno e voltou, quem foi no céu e voltou, não é assim que falam? Aleluia, mas não vamos pagar para ver isso. Vamos garantir a nossa salvação, aleluia. Para quando Jesus vier, não pegarmos de surpresa despercebidos. E nós estávamos no lado de fora da arca. Aleluia. É por isso que nós servimos a Deus um propósito e um objetivo, que é a salvação, que é o mais importante de tudo na nossa vida. Porque tudo aqui é passageiro, meus irmãos. É verdade. Tudo aqui é ilusão. Aleluia. Enquanto nós estivermos nessa terra, Deus vai nos cuidar, sim, porque somos filhos dele. Ele vai nos dar saúde, Ele vai nos dar vitória, Ele vai nos ajudar a vencer o mal, Ele vai dar a força necessária de cada dia, o maná de cada dia para mim e para você, aleluia. Porque nós servimos um Deus fiel, verdadeiro, um Deus de propósito na nossa vida, aleluia. Glória a Deus. E esse é o verdadeiro evangelho, apresentar primeiro a salvação, aleluia. Não importa se você mora de aluguel, ou tem carro, ou deixa de ter, isso não quer dizer nada, aleluia. Para Deus, um grande homem é aquele que teme a Ele, aleluia, e tem Ele em primeiro lugar no seu coração. Isso é uma mulher de Deus, isso é um homem de Deus, aleluia. A riqueza não significa nada. Não que não é errado a pessoa, Deus abençoar a pessoa, aleluia. Mas, primeiramente, a maior riqueza, Jesus falou: que adianta o homem ganhar o mundo todo com a sua fama? Muitos homens que ganharam a sua fama, cantores famosos, mas com Deus não é nada. Por quê? Porque o seu nome não estava escrito no livro. Para Deus não é nada. Grandes cantores ganharam o mundo todo com fama, sucesso, e a Bíblia fala: mas para Deus não é nada. Então olha a importância que nós temos para Deus, meus irmãos. Olha como nós, aleluia, somos importantes para o Senhor Jesus, como Ele nos ama, como Ele nos protege, aleluia. E que não venhamos estar despercebidos, aleluia, porque está determinado o dilúvio para nossas vidas. E quando esse dilúvio vier, nós devemos estar preparados para estar para o lado de dentro da arca. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Missionária Tereza, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Não deixe enterrado essas ferramentas, meu irmão. Deus quer usar muito essas ferramentas na sua igreja para falar com o seu povo. Prometa a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Temos aqui todos buscando, né? O nosso coroa, a coroa da salvação. Esse é o propósito nosso, né? Estar aqui, né? Cada dia é melhorar mais, né? O irmão falou, né? Cada dia ficar melhor. E orar. Você pedir assim: Pai, hoje eu quero ser bem melhor do que eu fui ontem. Sempre.
É, Deus. Sempre, 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 sempre. Que nós temos que ter a mente de Cristo, né? E não, eu sempre falo para o pastor Newton, eu não estou nesse mundo mais, porque eu não ligo. Não ligo nada dessas coisas do mundo, nada, 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 nada. Para mim não tem importância nada, só do alto. Que as traças e as ferrugens não corroem, né? Porque as traças sobem, né? Tá, enquanto a carne cheia de traça, né? O Senhor dizia, ó, isso aí tudo vai ficar, as traças, ferrugem, o fogo vai consumir com tudo. Então, irmãos, como ele falou ali, ó, buscar conhecer mais Jesus, buscar ter mais na presença dele, buscar enquanto nós temos tempo e dizer, Pai, pega na minha mão, dirige todo o meu espaço, dirige todo o meu pensamento, porque eu sou uma criança, Pai. Claro que é bom ter as coisas aqui, mas não dá importância. Tem muitas pessoas que tiram a vida por nada, por as coisas desse mundo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nós temos que buscar Jesus e buscar para a nossa família, porque é tudo dele. Dizer, Jesus, toda a minha família, toda a minha geração é teu, Jesus. Não importa o que eles têm que passar aqui nesse mundo, Jesus, mas é tudo teu, Pai. Confirmar a palavra que o irmão falou ali, ó. Esses dias, poucos dias, eu tive um sonho, igualzinho que ele falou ali. Né? A porta estava aberta, mas tinha bem pouquinha gente. Bem pouquinha gente tinha. Era tipo uma arca. E tinha pouca gente. Daí veio uma mão e fechou. E eu escutava grito. Terezinha, abre a porta, Terezinha, abre a porta. E eu não dava para abrir, Eu acordei, eu estava toda suada. Lutando para abrir, mas não abre. A porta que Jesus, ele fecha, ninguém abre mais. E a porta que ele abre, ninguém fecha, somente ele. Porque essa porta, a gente sabe quanto choramos, quantas coisas fizeram para fechar essa porta, fizeram coisas para matar eu, pastor, caímos, mas temos aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Temos aqui cuidando essa porta, porque o que a gente se preocupa, irmãos, se temos agradando Jesus, o nosso Pai. Não importa o que o mundo pensa, nós não temos nem aí, né? O que nós importamos, se Jesus está feliz com nós, que temos cuidando as ovelhinhas dele. Então, o que importa é as ovelhas dele, não importa nada desse mundo. Vocês podem ver que nunca pedimos, tá? A irmã Vera ali, ó, que ela ficou um tempão aqui ajudando nós. Nunca pedimos um centavo. Sabe por quê, irmãos? Que Jesus não deixa nós pedir e que não é preciso, porque a obra é dele. Não precisa ficar mendigando aqui, mendigando, precisa isso, mendigando. Não, a obra é dele. Dele é a obra. Ele vai abençoar um de vocês para ajudar aqui. Glória a Deus. O irmão Pedro, ele está abençoando porque ele está ajudando aqui. Então, o Senhor, ele ajuda. A obra é dele, não é ficar mendigando. E Jesus não quer que fique mendigando aqui. Não. Porque ele é dono de tudo. Amém. Jesus é dono de tudo. É muito feio a igreja ficar mendigando. Não. Sempre fizemos almoço aqui, mas nunca pedimos assim, tem que trazer isso, trazer aqui. Não. Jesus, ele abençoa. No pouquinho ele abençoa que tudo sacia.
saímos saciados daqui. Sabe por quê? Porque a obra é dele. Tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. Nós não temos que ficar mendigando, não. Amém, igreja? As palmas bem fortes para Jesus. Glórias a Deus. Vamos ouvir mais um louvor com os irmãos. As horas passam tão depressa, né? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Senhor. A igreja vem em espírito de oração. Amém?
para nós entrar na palavra, né? Ainda que a palavra nessa noite já foi pregada, né? O Senhor já usou nosso irmão Maicon, falando com a igreja de uma forma que nós poderíamos sair daqui já abençoados, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas, como o Senhor aprove, né? Alguns dizem que tem que ser taxado, horário para isso, horário para aquilo. O Senhor fala a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não é nós que temos que colocar regra no culto, mas o culto é dirigido pelo Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos foram encontrar ele ali, essa semana eu devia estar fazendo as coisas cada vez mais. Eu estou sentindo cada vez mais. Mas a Bíblia diz assim: o que habita nos fundos dirige do Altíssimo descansa na saúde do Onipotente. Glória a Deus. Fala bem claro. Os que habitam. Muitos que estão fora da palavra de Deus não querem nem ouvir e já chega perto. Não querem que fale. Assim. Mas muitos têm saudade. Deus tem verdade. Muitos têm saudade. De querer aprender, não aprender. Eu fui um deles. Eu tenho falado aqui. Eu tenho saudade. E aprendi. Aleluia. Primeira coisa, eu nunca tive aula nenhuma. Eu aprendi na escritura. Porque isso eu sei. Isso me liberta. Porque uma noite pode durar, um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. É verdade. Irmão, eu queria citar hoje a ceia, né? Não? Mas eu vou citar hoje essa palavra aqui, porque é muito bom, sabe? Aqui fala em livro de João, no capítulo 6, e no versículo 33 e diante. Amém? Ele diz assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu, que desce do céu e dá vida ao mundo. Então dissera o Senhor: dá nós sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá sede, fome. E quem quer em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tende visto, não crede. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. E quem vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Aleluia. E a vontade daquele que me enviou é que nenhum perca de todo o que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vier o Filho nele crê, tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Aqui está uma declaração bonita. O Senhor falou sobre ele, sobre o pão, a ceia, o alimento das pessoas. Aí eu estava meditando isso aqui e achei muito bonito essa palavra, que eu vou levar na igreja, se tiver uma oportunidade lá para mim. Eu vou ler. A minha vontade é de levar, né? Eu tenho um dom comigo assim, eu leio ali, eu vi aquelas coisas lindas, né?
Eu estava vendo lá, o irmão sabe aquela passagem de Lucas, né, do livro, né? Do livrinho, né? Que o profeta viu dele. Né? Lucas, do livro da viúva de Serepta, tu falando. É uma questão livre. Então eu acho essas coisas, eu fico guardando, né? A hora que eu tenho que ele falar, eu falo. Não fica guardado. Fico, meu Deus. Só que tem hora que a minha idade é meu, estava meio já fazendo já umas coisas na cabeça, minha perna assim, mas ainda. Glória a Deus. Ainda. Aleluia. Glória a Eu Deus. não tenho vergonha. Já falei em várias congregações fora aí, né? A minha idade que tenho, falei. Eu não tenho vergonha de falar da palavra de Deus, ninguém tem vergonha de falar de Deus, da palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, né? Aí, então, meu irmão, eu agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos colocar de pé no Senhor Jesus. Eu queria que o pastor fizesse a oração, pode ser bem mesmo. Aleluia. Senhor Jesus. Glória a Deus. Oremos. Amado Deus, querido Pai, Jesus querido, que estamos nesse momento, papai, reunido em teu santo nome, juntos para louvar, glorificar, exaltar o teu santo e glorioso nome e adorar a beleza de sua santidade. Abençoa neste momento, meu Deus, a tua palavra vai ser lida, meu Deus, que as tuas ricas palavras encontrem guarida em cada coração desta noite, que o poder do alto dos céus venha nos abençoar cada um. Abençoa aqueles que estão nos seus lares, quem sabe no leito de enfermidade, nos hospitais, nas cadeias públicas, penitenciárias, nas periferias, em todos os lugares onde tem uma vida, Senhor. Abençoa grande e poderosamente, e individualmente também aqui dentro, Senhor, cada vida que aqui se encontra, e aqueles que não puderem estar ao nosso meio também. Abençoa rica e poderosamente. Assim certos estamos, meu Deus, da rica bênção do Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem tiver suas Bíblias, vamos abrir no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 5, versículos 7 e 8. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Amém? Todos acharam? E assim diz a palavra nessa noite. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com o asmo da sinceridade e da verdade. Amém? Os irmãos podem se colocar sentados em nome do Senhor Jesus. Essa noite, Jesus já falou bastante aos nossos corações. E eu creio que aqueles que estavam atentos, né? Porque a Bíblia nos ensina, né, que muitos serão pegos desapercebidos. Nessa noite já foi citado mais do que uma vez.
E muitos, às vezes, até dentro da igreja, às vezes até com funções eclesiásticas dentro da igreja, mas estão desapercebidos e longe do Senhor. E hoje, um dia que nós lembramos, né? Que Jesus se fez cordeiro, que morreu por nós e venceu a morte. Venceu a morte para que eu e você tivesse vivo. Hoje lembramos a ressurreição dele, né? Assim como nós, pelo batismo, morremos em Cristo, somos sepultados em Cristo e ressuscitamos em Cristo para a vida eterna. Uma oportunidade. Como bem foi lembrado, nós podemos viver fora da arca, sem problema nenhum, né? Podemos viver fora da arca. Mas o problema é que uma hora essa porta vai fechar. E quem está fora não entra mais. E quem está dentro não sai mais. E a importância de nós não estarmos desapercebidos, mas lembrar disso, para não tornar um sacrifício tão grande de Cristo por nós nulo, inútil. Porque se nós não aceitarmos o sacrifício de Jesus para nossas vidas, de nada serviu Ele ter se sacrificado tanto para nos dar essa oportunidade, essa rica oportunidade de sermos resgatados da morte. Nós que já estávamos mortos, né? Alguns ainda continuam mortos, né? Alguns estão ali, né? Como aquele que o Senhor vai vomitar na sua boca, os mornos, né? Nem vivo e nem morto, achando que vai sobreviver se ficar ali. Mas o Senhor diz: eu vomitarei da minha boca. Então é um estado ainda pior do que aquele que continua morto. É um estado ainda pior, porque ele tenta se enganar a si mesmo. A palavra diz que ou é ou não é. Sim, sim ou não, não, né? Ou servimos a Deus ou servimos a Mamon. E nessa noite o tema Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A origem da Páscoa, a libertação pelo sangue, a gente lembra que foi lá no Egito, né? Quando Deus ordenou que ele sacrificasse os animais e aspergisse os umbrais das portas, né? Para que quando o juízo passasse, eles estivessem protegidos, guardados. E hoje nós lembramos que Cristo é a porta, né? Que nós temos que passar, estar guardado, para que nós não sejamos pegados de surpresa. Então, ou estamos em Cristo ou não estamos, não existe meio termo. Ou somos salvos ou somos condenados. Isso, Deus nos deu a liberdade de escolher. Ninguém é obrigado, né? Como foi dito, pode viver. Ah, mas eu quero, alguns dizem assim, eu quero curtir mais um pouco a vida, né? Curte. Daqui um pouco Jesus volta e você vai ficar curtindo o inferno. Porque a Bíblia diz, né, que é preparado para os desobedientes.
preparado para os desapercebidos, preparado para os mornos, para aqueles que não estão dando importância para Cristo, a nossa salvação. A primeira Páscoa está registrada em Êxodo 12. Deus ordenou que cada família sacrificasse um cordeiro e colocasse o sangue nos umbrais das portas. Êxodo 12, 13. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E nós hoje estamos selados pelo sangue de Jesus? Porque a remissão vem pelo sangue de Jesus, né? Somente pelo sangue de Jesus. Estamos selados porque desde então os povos se reúnem para celebrar a Páscoa sem nem mesmo entendendo que se der chocolate um para o outro, se der um coelhinho, como se fosse que coelho bota ovo, né? Mas estão celebrando o mundo, estão celebrando as festas da carne, e sem nem mesmo se dar conta da importância desse dia. A gente escuta às vezes, né? Amanheceu o dia, fogos e festa, e vê as pessoas grito e bagunça, aquelas músicas, aqueles rock, aqueles sambas, aquelas porcariadas, e achando que estão vivendo. Outros, né? Durante a semana compram peixes caros, né? Como se fosse que adianta, né? Enquanto muitos passam miséria, uns estão comendo aqueles peixes caros e dizendo que estão se consagrando a Deus. Se esse dinheiro fosse distribuído aos pobres, aí sim. A palavra diz, né? Então coma carne. Não faz diferença nenhuma. Não é errado se você quiser se consagrar, até mesmo melhor ainda seria se não comesse nada, ficasse em jejum, se consagrando de verdade ao Senhor e não se fartando com grandes banquetes, onde a Bíblia diz que eles podem estar pecando pela glutonaria, né? Pela gula. Porque daí naquele dia, grandes banquetes, né? Chega no domingo, as crianças têm de ir para um socorro e tanto comer chocolate. É verdade. Não vem de Deus isso? De vez de compartilhar a palavra de Deus, é isso que nós devemos de fazer nesse dia. Aleluia. Compartilhar do pão vivo, do pão da vida, o pão descido do céu. Esse sim, nós devemos compartilhar e comemorar por um grande feito que Ele se doou, se fez cordeiro para que nós tivéssemos vida. Glória a Deus, aleluia. E às vezes nem lembra. Lembra apenas que fulano não me deu uma caixa de chocolate, né? Hoje eu vejo nas igrejas pessoas dizendo, nossa, mas não deram chocolate? Aqui está, nesse momento, o pão vivo. Se alimente, coma. Glória a Deus. Esse que te leva para a vida eterna, não o chocolate que pode te levar para o pronto-socorro. Nós temos que oferecer como igreja do Senhor, oferecer o pão vivo, não as coisas que ainda nos prejudicam o templo do Espírito Santo. Aqui está o princípio espiritual. O juízo passava, mas o sangue livrava. Aleluia. Mas hoje, né? Quem escolher viver dentro da arca está protegido. Quer viver fora? Viva.
Mas colhe as consequências, né? É verdade. Colhe as consequências sem reclamar, porque a escolha não foi de Deus, nem do pastor, nem da sua família, a escolha foi sua. Porque alguns dizem, a minha família não quer, então eu também. Vai junto com o inferno. É a realidade, não podemos cobrir o sol com a peneira. Não adianta nós sermos hipócritas e ficar mentindo para o outro. A verdade tem que ser dita. A palavra diz, gritai bem alto as transgressões do meu povo, para que eles se arrependam e essa terra seja sarada. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda ele diz, gritai com voz de trombeta as transgressões do meu povo, para que eles se arrependam e sejam sarados. É necessário que hoje nós falamos a verdade à igreja, para que a igreja tenha oportunidade de ter uma eternidade. Hoje ainda conversava com a missionária, porque de vez em quando ela diz, descansa um pouco, homem. Eu digo, eu tenho a eternidade para descansar. Agora não é tempo de descansar. Agora o nosso descanso é no Senhor. Mas o nosso dever, a nossa obrigação como cristão, não temos descanso. É preciso que nós aproveitamos essa oportunidade que estamos tendo de ser testemunho de Cristo para esse mundo, ainda enquanto há tempo, enquanto ainda não fechou a porta dessa arca. Aleluia, aleluia. Porque nós temos a eternidade para descansar, né, Sr. Jorge? 90, já está bem cansadinho, mas tem a eternidade, não se preocupa. Ela é grande o suficiente para nós descansar no Senhor. Não era posição social nem mérito, era o sangue. Porque hoje é assim, né? O que prevalece é a posição social, o poder aquisitivo, fala alto, né? Nesse mundo. Mas quando se trata das coisas celestiais, é o sangue que tem poder. É o sangue que move o mundo por uma alma. Ele diz, eu movo o mundo por uma das minhas ovelhinhas. Glória a Deus, aleluia. O poder não está na minha formação acadêmica. O poder não está na minha conta bancária, no meu poder de autoridade sobre alguém. Como aquele homem que diz, eu tenho poder sobre esses soldados, mas ele viu que Jesus tinha um poder maior que o dele, né? E que ele só podia alcançar a cura do seu servo se ele dissesse uma palavra sequer. É Deus da glória. E muitos ficam se estribando, né? Como a palavra diz, muitos se estribam nas forças dos seus carros, dos seus cavalos. Mas nós buscamos a nossa força no nosso Senhor Jesus. Glória, glória. Porque é no sangue dele que nós encontramos o amparo, o refúgio, a segurança. É no sangue dele que nós encontramos a libertação, a purificação, a limpeza, a restauração desse templo. Sim, Jesus. É no sangue dele Sim, Jesus. que nós encontramos vida. Aleluia. Não há outra forma de nós vivermos. Porque alguns se contentam com essa vida na carne, esse fôlego de vida que nem nos pertence. Pertence a Deus, porque nós somos o pó da terra, que Deus nos deu o fôlego e diz, e se hoje eu te pedir o fôlego de vida, o que tens para apresentar? É, papai. É Deus eterno. O que eu tenho? Eu já pensei como aquele que ele deu o talento e enterrou, né? Nem mesmo ao banco para render juros ele não quis colocar. E assim muitos estão com os talentos enterrados. E ele tira e dá a quem está se esforçando, né? Por isso cada um ele deu os talentos, confiou os talentos. Nós não podemos brincar de ser cristão, porque esses talentos que Ele nos deu, Ele vai nos cobrar. Servo mau, né?
que fizesse com os talentos que eu te dei. Dom da palavra, dom do louvor, dom de cura, dom da caridade. Tantos dons, né? Que Deus nos dá. Se nós começarmos a enumerar, né? Porque a Bíblia mostra 9 dons espirituais e mais 5 ministeriais, mas quantos que não estão mencionados? Quantos dons que nem estão mencionados, que Deus acrescenta na vida de cada um, e naquele dia vai ser requerido. Estão desapercebidos, preocupados com as coisas mundanas. Alguns deixando até mesmo, né? Por coisinhas tão mesquinhas. Se afastam de Deus por coisas tão pequenas. Arrumam desculpa para deixar Deus de lado. Ele tem que ser o nosso único alvo. Por que Ele escolheu só 300? Foram os corajosos, valentes, aqueles que não olharam para os lados, para trás, aqueles que enfrentaram com coragem, com verdade. Aleluia, glória a Deus. Por isso que muitos que acham que já estão garantidos, não conhecerão o reino de Deus, porque não estão levando a sério. Hoje não há mais sangue de animal, mas o sangue de Jesus, que nos livra da condenação. E o sangue dele não foi uma dose maior para mim ou para alguém em específico. Foi o mesmo sangue, a mesma gota de sangue para cada um de nós, a mesma importância, o mesmo valor, a mesma oportunidade. Por isso a Bíblia é muito clara quando ela diz que cada um dará conta de si mesmo. Por isso não olhe para quem está em volta de você. Olhe para o centro. Olhe para Cristo, para o sangue dele remidor, que quer te salvar. Não olhe para os lados. Muitas vezes as pessoas estão deixando de estar na presença do Senhor por aqueles que estão ali servindo a Satanás para impedir que você siga na presença dele. E você pode ter certeza, você vai ser tentado todos os dias. Todos os dias vai aparecer algo para tentar fazer você retroceder. Todos os dias. Quanto mais você caminhar para perto de Cristo, maior vai sendo os obstáculos. Por isso ele diz, né? Nesse mundo tendes aflição, mas tende bom ânimo. Eu já venci. Porque ele diz, né? Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Por isso, irmão, muitas vezes nós não entendemos o agir do nosso adversário. Como ele age? Nosso adversário é um espírito, assim como o Espírito Santo de Deus. E como ele age? Usando os instrumentos que não estão na presença de Deus, são instrumentos dele para fazer com que os que servem a Deus retrocedam. Ele usa, porque não adianta nós querermos passar a mão, ou nós servimos a Deus ou a mamão, servimos a Deus ou ao nosso adversário. Nós somos um templo que há uma habitação, ou é de Deus ou não é. E os discípulos de Satanás são aqueles que vão lutar para derrubar os discípulos do Senhor. E às vezes estão dentro da nossa casa, nossa família, às vezes estão nossos vizinhos, na comunidade que moramos, no nosso trabalho, nas ruas. E eles vão lutar até o último dia para derrubar cada um de nós.
E muitos dizem, ai, eu cansei. Cansou do quê? Você carregou a cruz? Você foi cravado naquela cruz? Você foi perfurado com a lança? Você foi açoitado até a morte? Porque a morte já foi vencida. Crer é permanecer. E quem permanecer até o fim, será salvo. Então é isso que nós temos que entender, que não importa o que afronte, o que nos tente regredir. Nós temos que entender que o alvo está ali. E nós precisamos chegar ali. E não há nada que possa nos impedir se nós permanecermos no Senhor. É Deus de glória, aleluia. Hebreus 9, 22. Sem o derramamento de sangue, não há remissão. E o sangue precisava ser puro, né? Servia o sangue de qualquer animal, doente, aleijado, servia não. Tinha que ser animal puro, perfeito. E por isso Cristo, que era sem pecado, se fez cordeiro, para que nós tivéssemos essa oportunidade. Porque às vezes as pessoas até falam, eu seria capaz de morrer por alguém. Hoje tem algum valor. Mas antes tinha valor? Quando nós estávamos mortos no pecado, tinha algum valor o sacrifício que nós fizéssemos um pelo outro? Não tinha. Porque nós não era puro, nós estávamos perdidos no pecado. Mesmo que nós desse a vida, não servia. Então Deus aprove se desprender da sua glória, se manifestar na carne, se fazer cordeiro e morrer por mim e você, derramar o seu sangue, porque só nele haveria remissão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse Cordeiro de Deus? Que hoje lembramos a ressurreição dele. Lembramos a ressurreição de Jesus. Tudo na Páscoa apontava para Jesus. O Cordeiro Cristo, o sangue, redenção, libertação do Egito, a libertação do pecado. Não são três pessoas, mas um único Deus que se manifestou em carne. Nós só podemos conhecer Deus em Jesus. Porque Ele é a manifestação de Deus em carne. Porque Ele diz que tudo foi Ele que fez, nada se fez sem Ele. Em Gênesis diz que Gênesis deixa bem claro, quando ele diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito habitava sobre as águas. Quem era Deus? Uma pessoa? A Bíblia diz, um dia uma criança estava dando estudo e ele se levantou, pastor, eu quero fazer uma pergunta. E ele se levantou e aquele dia me apertou bastante.
Ele disse, pastor, eu queria saber quem é o Pai de Deus e quando ele nasceu. É fácil de responder? Na hora, eu fiz mais ou menos assim. Mas, no mesmo momento, o Senhor também me deu, ele disse, Gênesis. E eu confiei no que o Senhor disse, Gênesis 1. Eu disse, abre em Gênesis 1 e lê para mim. Ele abriu e leu. No princípio, a terra era sem forma e vazia. E Deus, o Espírito que habitava sobre as águas. E eu disse, você viu quem é Deus? Um Espírito. Então ele não pode ter pai, ele não nasceu, ele era. Aleluia, glória a Deus. Por isso, irmãos, é complicado nós colocar pessoa. Porque Deus era um Espírito. Ele não nasceu, ele era. Desde a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Aí sim nós conhecemos a única pessoa da divindade, Jesus Cristo, onde o Espírito de Deus habitou e se revelou ao mundo. Glória a Deus, aleluia. Porque ele diz claramente em 1 de João, né? O Verbo se fez carne. E todas as coisas foram feitas por quê? Pela palavra, né? Todas as coisas foram feitas pela palavra. E você está dizendo que o Verbo se fez carne. Quem se fez carne não foi Jesus? E o Verbo é Deus. É isso mesmo. Então não há outro. A única pessoa, ele diz, não há outro que eu conheça. Ele mesmo diz, não há outro que eu conheça. Se Deus diz que não conhece outro Deus, além dele, como é que nós podemos colocar um outro Deus servindo a Deus? A Bíblia não nos dá margem para isso. Agora sim, as três manifestações da divindade. Deus na criação, Filho na redenção e o Espírito Santo na consolação. Hoje Deus não paira mais sobre as águas de uma terra sem forma e vazia. Hoje Deus habita nesses vasos. Eu e você hoje somos o templo e morada de Deus. Então nós hoje somos a pessoa de Deus. A plenitude da divindade hoje está em mim e você. Porque Ele diz que eu e você somos um vaso com tesouro dentro. Aleluia. Que tesouro é esse? O Espírito Santo. Aleluia, Pai. Então hoje nós somos a pessoa de Deus. Porque Ele nos concedeu esse privilégio, todo que nasceu de novo, da água e do Espírito, hoje tem a plenitude da divindade, porque enquanto o Verbo não se fazer carne na nossa vida, nós não temos parte com Ele. Porque o Verbo tem que se fazer carne para que nós damos fruto dos céus e mais não da terra. Como a missionária disse, não tem mais nenhum prazer nessa terra. O meu contato é com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? É isso mesmo. Tantos dizem isso, mas não é Cristo que nós vimos viver neles, porque os frutos, a palavra diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Quais são os frutos que nós estamos dando? Dos céus ou da terra? Desde a hora que acordamos de manhã cedo. Porque eu sempre digo que é tão bonito dizer, eu tenho mente de Cristo, mas se você tem mente de Cristo, quando você acorda, a primeira coisa dentro do seu coração é Jesus. Você não tem outro pensamento a não ser, Senhor, muito obrigado por esse amanhecer, por acordar com um fôlego de vida. Aí sim eu posso dizer que Cristo vive em mim, que eu tenho mente de Cristo. Porque a palavra diz, porque muitas vezes se fala em coração, todos levam uma no peito, né?
A Bíblia diz que a palavra entra nos ouvidos, sobe ao coração e são gravados nas tábuas do coração. Por isso, mente de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Porque os nossos pensamentos não são mais terrenos. Os nossos pensamentos são celestiais. O próprio Deus se ofereceu como sacrifício. Não haveria ninguém mais puro. Ele diz que ele se desprendeu da sua glória, né? Se humilhou-se. Mesmo sendo Deus, não usurpou-se em se fazer cordeiro. Precisa explicar mais do que isso? Quem é o cordeiro? Quem é o verbo que se fez carne? A Páscoa não é apenas um evento histórico, é uma experiência espiritual contínua. Aleluia. Porque não é apenas hoje lembrar, né? Todos os dias é a Páscoa, porque Cristo é a nossa Páscoa. Então ela é diária, é todo dia. Por isso eu vejo as pessoas fazer tanta coisa num dia de hoje e o resto do ano vivendo. Será que Jesus comeu do peixe, o salmão lá, a lagosta que eles prepararam para hoje? Ou quem sabe às vezes um franguinho frito, Jesus sentou na mesa com ele. Porque havia a verdade, né? Nós vimos, né? O asmo da sinceridade, da verdade. Não é se é carne ou se é peixe, irmãos. É a pureza que há em nossos corações e nossas vidas. Romanos 6,4. Andemos em novidade de vida. Quem vive a verdadeira Páscoa morre para o pecado, ressuscita para uma nova vida, vive separado do mundo. Vocês não estão percebendo a diferença de quem realmente vive a Páscoa? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A Páscoa sem transformação é apenas tradição. E é isso que acontece, né? Páscoa sem transformação é apenas tradição. E é isso que acontece. Tradição, né? Todos os anos fazer uma festa, um banquete, uma mesa cheia, fartura. Nem que depois se carcam no sarrafo e alguns até se matam, né? Infelizmente é verdade. Aonde se reúne os pais e os filhos não se respeitando, até mesmo se agredindo. Que Páscoa é essa? Páscoa verdadeira gera mudança de vida. Se não há mudança de vida, irmãos, não há Cristo na nossa vida. Morte do Senhor até que Ele venha. A ceia é a continuação espiritual da Páscoa. Isso é a continuação da Páscoa. Quando reunimos para ceiar, comer do seu corpo e beber do seu sangue. Ele diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Por isso ele diz que toda vez que ceiamos, lembramos da morte do Senhor até que Ele venha. Domingo nos reunimos para ceiar. A importância de não apenas comer um pedaço de pão asmo e tomar um cálice de suco,
mas de entender a importância do ato do Senhor, do nosso Deus, que se desprendeu para nos resgatar. E muita pouca importância se dá ainda, né? Aleluia, vamos colocar de pé. Senão vou até meia-noite e depois vamos me suar, hein? Glórias a Deus. Nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração. Se for necessário, irmão, feche seus olhos. Abra só o seu coração. Que Jesus nessa noite, Ele não quer deixar passar de qualquer maneira, porque Ele conhece o meu e o seu coração, conhece a minha e a sua necessidade. E o seu sacrifício foi para que nos desse liberdade, libertação, cura, transformação, nos desse uma paz interior. Nesse momento você pode sentir o Espírito Santo que se move no nosso interior. O Espírito Santo que nos toca. Por isso a palavra nos ensina a colocar a nossa vida no altar. Quando ela diz colocar a nossa vida no altar, é colocar a nossa vida em Cristo. Apresente ela a Ele nessa noite, porque Ele quer cuidar e quer fazer aquilo que é necessário que seja feito para que nós alcançamos a eternidade com Ele. Muitos de nós já estamos com uma certa idade, mas ainda não fomos completamente libertos. Muitos de nós até ministramos a palavra, mas ainda não fomos completamente libertos. Muitos de nós fomos machucados na infância, na adolescência. Muitos de nós tivemos muitos traumas emocionais. E nessa noite, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos renova, porque os umbrais do nosso coração, os umbrais do nosso coração vão estar selados pelo sangue de Jesus, e nada mais pode nos atingir, tirando toda mágoa, toda angústia, toda tristeza, toda decepção, tirando toda enfermidade física e espiritual. Porque nessa noite Ele está visitando o coração de cada um de nós, está dando uma nova oportunidade de seguirmos livres, de termos a liberdade de poder escolher o que é certo, de fazer a vontade dEle, de sermos testemunho da sua verdade, não deixando que nenhum trauma faça nós separar do amor de Deus. Pai Santo e Poderoso, em nome de Jesus, Pai, eu declaro a libertação espiritual, Pai. Em Teu nome, Senhor, eu declaro, Pai, a cura espiritual. Que tudo aquilo, Senhor, que vinha enganando o nosso coração, tudo aquilo que vinha distorcendo a Tua verdade, Senhor, nessa noite cai por terra. Porque o Teu sangue, Senhor, Tu desce por nós e ressuscitou para que nós tivéssemos vida, Senhor. E nessa noite, aonde nós estávamos morrendo, aonde estávamos feridos, Senhor, vamos ser tirados desse lugar, Senhor, e colocados sobre a rocha, colocando nossos pés sobre a rocha firme, Senhor, aonde nós não teremos mais medo, aonde não teremos mais angústia, não teremos mais dor, Senhor, mas teremos a certeza e a segurança da Tua presença sobre nossas vidas. Pai Santo e Poderoso, em nome de Jesus, Pai, que cada um nessa noite possa levar para os seus lares, suas famílias, aonde nós tocar a palma da nossa mão, a sola dos nossos pés, seja abençoado, porque assim o Senhor determinou aquele que crê, Senhor.
E vamos abençoar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, Senhor, os nossos vizinhos, a nossa comunidade, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor meu Deus, abençoa, Senhor, também a cada um que nessa noite se reuniu para compartilhar de Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que ofertou com alegria, com seu coração, cada um que dizimou, Senhor, com fidelidade, Senhor, na Tua casa. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Amém. E amém, Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Amém. Cumprimentamos uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Escapou. Pode Senhor, meu amado. Glória. Que Deus dê saúde para o meu amado e mais um pouco por nós aqui. Eu vim trazer a palavra para nós. Eita, glória. Eu quero que valorize o que você Eu acho que foi de pé. você é, Aqueles coisinhas lá, é de ponhar tempero, né? Eu vou comprar os temperinhos. Socorrista, agora você vai para a faculdade para enfermagem. Deus abençoe. Tem que aproveitar. Sim, depois eu volto e eu vou virar junto. Essa aqui é para comprar o tempo e mais. A Luciana, tem conhece? a gente vai quando lá? Vai lá. Sabe o que é Vai assim, passa no...